As investigações da morte de um motorista de aplicativo em Campinas. O delegado que está à frente do caso disse que 2 homens detidos hoje são suspeitos de terem participado do latrocínio. Polícia investiga a agressão a uma jovem de 17 anos em Santo Antônio do Jardim. Quem ama não fere, quem ama não machuca. Obras do BRT provocam interdições na Avenida João Boy Dunlop, uma das principais de Campinas. O trânsito agora à noite está ainda mais complicado. Guarani e Ponte Preta terminam o primeiro turno com sensações bem diferentes. Oi, muito boa noite para você. Agora são 7h20. A gente começa perguntando o que você quer comentar sobre o EPTV2. A mensagem que você posta nas redes sociais a partir de hoje vai ser lida aqui ao vivo. Então coloque essa tag aqui, ó. EPTV2 no seu post. É só participar, a gente está dando então mais espaço ainda para a sua voz, para a sua opinião. Vai ser muito legal ter a sua participação aqui. E vamos começar com as notícias de hoje. Foi enterrado hoje à tarde o corpo do motorista de aplicativo que foi assassinado na noite de sábado durante uma viagem em Campinas. Alguns suspeitos de participar do crime foram detidos hoje. Os suspeitos foram encontrados pela Guarda Municipal. A equipe descobriu alguns possíveis nomes hoje quando foi apartar uma briga no centro da cidade. Equipes nossas da Inspetoria de Apoio Especial e da ROMU se depararam com um indivíduo que havia sido agredido e esse indivíduo nos deu informações que nessa pensão havia alguns indivíduos que haviam cometido latrocínio no final de semana contra a vida do trabalhador da empresa Uber. Ao todo, 4 homens foram trazidos para a Delegacia de Investigações Gerais de Campinas para prestar depoimento. A DIG está investigando o roubo seguido de morte do motorista de aplicativo Amarildo Sufi, de 52 anos. Ele foi morto com um tiro na cabeça e o corpo foi encontrado na manhã de domingo, jogado numa calçada do bairro São Judas Tadeu, periferia da cidade. O carro dele foi abandonado no bairro vizinho. Essa motorista de Uber não quis ser identificada. Ela se tornou testemunha do caso. Ontem pela manhã eu recebi uma chamada às 7h30 da manhã de uma passageira, no Jardim Miriam. E ela me falou que ela estava atrasada para chegar a um destino, porque tinha um motorista que todos os domingos às 7 da manhã pegava ela e ele estava atrasado. E ela falou que sempre ele chegava 15 minutos antes do combinado. Deixei ela no destino, Ela acabou ficando com o meu contato, caso eu tivesse alguma informação, porque ela estava muito preocupada com ele. E aí, mais tarde, eu recebi essas informações desse colega de trabalho. Daí acabei cruzando as informações e entrei em contato com ela, perguntei o nome dele e ela confirmou que era o Amarildo, que foi aí essa vítima. O delegado que está à frente do caso disse que 2 homens detidos hoje são suspeitos de terem participado do latrocínio. Um deles teria fornecido a arma do crime e o outro teria usado o celular da namorada para chamar a corrida via aplicativo. A polícia ainda suspeita da participação de outras pessoas. Os bandidos mataram o motorista para levar R$170. Esse rapaz que acionou o Uber, ele disse que no meio do caminho, um dos indivíduos que estava em seu interior resolveu praticar o delito porque percebeu que o motorista tinha uma quantidade grande de dinheiro, quando na realidade depois se constatou que era apenas alguns trocados. O enterro do motorista Amarildo foi hoje à tarde. Mais cedo houve um protesto em frente à prefeitura da cidade. Os motoristas pediram o fim do uso da placa de identificação. As plaquinhas também é uma coisa que deixa a gente muito vulnerável, Porque o ladrão, quando ele olha no carro e ele vê uma plaquinha de aplicativo, automaticamente ele tem 3 informações. Ele sabe que você tem um carro bom, um celular bom, porque não é qualquer celular que suporta o aplicativo do motorista, e algum troco no carro. Um crime que deixou insegurança e tristeza. Muito triste mesmo. Eu me coloquei no lugar dele, pensei muito na família dele, a dor da família, porque é um pai de família, Então é muito difícil. A INDEC confirmou que o secretário de Transportes, Carlos José Barreiro, se reuniu com um grupo de motoristas de aplicativos e que os pedidos feitos vão ser analisados.
A Uber disse que a última corrida registrada pela vítima foi na noite de sábado. O delegado da DIG de Campinas pediu a prisão temporária dos suspeitos. E olha só, faltam peritos criminais aqui na região. Esses profissionais têm um papel muito importante, na nossa região, nas investigações. E a gente vai acompanhar agora aqui a situação, então. Em Campinas, tem 29 peritos, deveria ter 45 peritos, então o déficit aqui na cidade é de quase 36%. Em Piracicaba, a gente vai ver também, tem hoje 15 peritos, déficit de quase 35%. O ideal aí seriam 23 peritos em Piracicaba. Os dados aqui de Limeira agora, a cidade tem hoje 10 peritos, ideal seriam 20 peritos, déficit então de 50%. Limeira tem metade do número de peritos que deveria ter. E a Americana com 14 peritos, ideal 27, déficit de 48%. No estado inteiro faltam 538 profissionais. O presidente do sindicato da categoria afirma que isso tem atrasado a expedição de laudos, portanto, prejudicado também a solução dos casos. Vamos ver. Aqui um perito criminal que está de plantão de 12 horas faz em média 12 atendimentos para cada plantão de 12 horas. O Estado de São Paulo, o Instituto Criminalístico, atende 50% a 60% da demanda nacional de perícias. 500 mil casos ano. Desse total, 30% não é expedido no mesmo ano por falta de profissional, equipamento e espaço físico. A carreira de perito criminal, que é uma importante carreira para a investigação, para o judiciário, está sendo preterida diante das demais. A Secretaria de Segurança Pública do Estado disse que o governo já autorizou a nomeação de 472 policiais técnicos científicos esse ano e que desde 2011 foram abertos 11 processos seletivos para várias carreiras. Nesse período, foram mais de 1.000 contratações. E diz também que um cronograma já foi entregue ao Ministério Público do Trabalho para adequar o prédio do Instituto de Criminalística, isso aqui de Campinas. Ainda segundo a SSP, os laudos são disponibilizados dentro do prazo legal. Informação diferente, então, aí, né? Agora, eleições 2018, as últimas convenções partidárias aconteceram nesse final de semana e São Paulo agora já sabe quem são os 12 candidatos ao governo do estado. Márcio França foi oficializado candidato do PSB. Ele, que era vice-governador até abril, quando assumiu o comando do estado, terá como vice a coronel da Polícia Militar Eliane Nicolucci, do PR. A chapa conta ainda com o apoio de outros 11 partidos. O PSDB concorre com João Dória, ex-prefeito da capital, que deixou o cargo em abril. O vice é Rodrigo Garcia, do DEM. A coligação Acelera São Paulo tem também o apoio de outros 4 partidos. O MDB vai concorrer com chapa pura. O candidato ao governo é Paulo Scaff, que se licenciou da Fiesp para concorrer pela 3ª vez. A vice é a tenente-coronel Carla Basson. O nome do PT é Luiz Marinho, ex-sindicalista e ex-prefeito de São Bernardo do Campo. A vice é Ana Bock, do mesmo partido, professora de psicologia. O PT recebeu apoio do PCdoB. A pedagoga Lisete Arelaro, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, concorre ao governo pelo PSOL. Ela é a única mulher na disputa. O vice é Maurício Costa, do mesmo partido. O PSOL tem o apoio do PCB na coligação Sem Medo de Mudar. O PMN, que tem apoio da Rede, concorre com Cláudio Aguiar, professor de Economia. O candidato do PCO é Edson Horta, funcionário dos Correios formado em Direito. Major Costa e Silva, do Exército, é o nome do DC. O PDT lançou Marcelo Cândido, ex-prefeito de Suzano. O PRTB vai concorrer com o advogado Rodrigo Tavares. O Novo oficializou o nome de Rogério Schecker, formado em Engenharia de Produção. E o PSTU vai disputar com o metalúrgico e advogado Toninho Ferreira. Os partidos e coligações têm até o dia 15 de agosto para apresentar os pedidos de registro de candidaturas ao Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Uma pausa rápida. Depois do intervalo, a polícia investiga a agressão à adolescente que aconteceu em Santo Antônio do Jardim. E tem obra do corredor exclusivo para ônibus aqui em Campinas, com alteração no trânsito de uma das principais avenidas da cidade. Já já a gente vai mostrar ao vivo para você.
A gente chamou a sua participação. Vamos ver então o que o pessoal está falando nas redes sociais do EPTV2. Tem mensagem aqui do Felipe. Ele está dizendo que ficou lindo o novo visual do jornal, dando parabéns a toda a equipe, dizendo que só brilhantou mais ainda o jornalismo da emissora. Ô Felipe, muito obrigada, que mensagem boa, viu? O Renan Duarte está falando que ficou massa essa interação e todo o pacote gráfico também do EPTV2. Massa é a participação de vocês, né? O Fábio Nóbrega está falando que o jornalismo da EPTV tá de cara nova, tá mesmo, todo mundo notando aqui. E o Gabriel está falando que o novo EPTV2 está bacana demais, que adorou os gráficos, a interatividade e dando parabéns para a equipe aqui pela novidade. Só concluindo rapidinho, a Fox está falando que choveu o dia todo em Jaguariúna e quer ver a previsão do tempo. Vai, vem, daqui a pouquinho a gente traz aqui no jornal para você. E não se esqueça, só usar a tag EPTV2, fazer seu comentário, sua participação, trazer sugestões também aí nas redes sociais, que a gente vai atualizar e vai trazer tudo aqui para você, tá bom? Agora vamos trazer um alerta no trânsito. Tem mais uma etapa da obra do BRT, o corredor exclusivo para ônibus em Campinas. Dessa vez na John Boy Dunlop, uma avenida muito movimentada, né? E um trecho lá está interditado. Paulo Gonçalves está por lá. Oi, Paulo, boa noite. Boa noite, Marcela. Pois é, essa interdição tem cerca de 1 quilômetro. Ela vai ali da região da Pirelli, no Jardim Satélite Íris, até o pontilhão da linha do trem do Jardim Florense. Então é uma obra de mais ou menos 1 quilômetro que, claro, traz com uma complicação, claro, para o motorista. Nesse momento, a gente vai ver aqui, vou mostrar a questão do trânsito, ó, na outra pista a gente pode ver que o trânsito está bem carregado, a gente está aqui bem no início, né, onde houve a interdição. Então a gente pode perceber que os motoristas eles têm que utilizar as marginais, porque a via expressa ela está interditada. É uma obra grande, essa interdição deve demorar pelo menos 6 meses. Então o motorista que passa aqui pela John Boy Dunlop, que já é complicado aí na hora de rush, pela manhã e também no fim da tarde, então ele está tendo que ter mais paciência hoje, ainda tem a questão da chuva, né? Então hoje realmente está complicado para esse motorista. A gente tem imagens para mostrar durante o dia. Essa obra de interdição, ela começou por volta das 10 horas da manhã. A intenção inicialmente era interditar as duas pistas, no sentido bairro e sentido centro, mas por conta da chuva foi difícil para colocar a sinalização. 2 pontos de ônibus também foram modificados, eles estavam na via expressa e tiveram que ser colocados na marginal. E uma informação importante para o motorista, ele não pode mais estacionar o carro aqui na marginal, isso para evitar problemas no fluxo dos veículos. Então é importante não estacionar o carro nas marginais, porque senão vai levar multa, viu, Marcela? Obrigada, Paulo, pelas informações. Mudança importante, então, para o motorista de Campinas. Essa obra deve durar 6 meses nesse trecho. Boa noite. As áreas de instabilidade ainda estão por aqui, por isso amanhã pouca coisa muda. Tem previsão de chuva para grande parte da nossa região. As temperaturas também continuam parecidas. Logo cedo em Piracicaba, mínima de 16 com máxima de 25. Fica também quase igual em Americana. Em Campinas amanhã os termômetros sobem até a casa dos 23 graus. Em Espírito Santo do Pinhal, um pouco mais de frio, à tarde 22. Nos próximos dias em Campinas, a gente vê que a chuva vai perdendo força. A partir de quarta-feira só tem 1 milímetro aqui de água para cair, quase nada. Na sexta, aí sim o sol brilha forte e volta a esquentar. A tarde máxima prevista de 26. Uma adolescente de 17 anos acusa o ex-namorado de agressão enquanto eles voltavam de uma viagem no final de semana. Pegou e começou, a minha vontade é te matar. Eu falei, meu Deus. Foram 3 anos de um relacionamento que terminou com esta ameaça. Henrique de Oliveira, de 24 anos, foi o primeiro namorado desta jovem, que hoje tem 17. Eles estavam separados há 3 meses e neste último fim de semana se reencontraram em Andradas, no sul de Minas, para tentar reatar o namoro. A gente foi na avó dele, ele falou, vou tomar um banho, você me espera aqui. Me deixou do lado de um tablet. Aí eu vi no tablet que ele tava falando com outras meninas e que ele tava me chamando de louca. Eu não discuti nem nada, eu fui na porta do banheiro e falei assim, eu quero largar, a gente não dá certo, me leva pra minha casa. Dentro do carro, já voltando para Santo Antônio do Jardim, a jovem contou que primeiro ele quebrou o celular dela, depois partiu para a agressão. Eu falei, não tenho dinheiro pra comprar outro.
Ele pegou e falou, cala a boca, porque a minha vontade é quebrar os seus dentes. Me deu um murro na boca. Eu peguei e falei, você me machucou, você quebrou meu celular. Ele pegou e me deu um murro no olho. A estudante conseguiu sair do carro neste trevo na estrada que liga Santo Antônio do Jardim Andradas e foi caminhando para casa. O olho dela estava super inchado e a boca cheia de sangue. Eu quase morri. Eu não tive ação, eu não sei te descrever como é que eu senti. Entendeu? Porque eu não criei filha para isso. A mãe acompanhava o namoro dos dois e aconselhava a filha a repensar o relacionamento que ela considerava abusivo. Ela teve uma depressão, ela tem crise de ansiedade, ela tem 10 quilos a menos. Tudo isso depois que ela começou? Sim, isso acarretou. Esse é o relacionamento. Até que chegou nesse ponto. Eu saía e pedia uma foto com vermelhos pra ver se eu tava no lugar mesmo. Eu tinha que mandar foto de tudo, quem tava perto, sabe? Segundo a jovem, este não foi o primeiro episódio de violência durante o namoro. Eu nem comentei nada com a minha mãe. Falei, ai mãe, o ventilador caiu no meu olho. Mas na verdade ele jogou o ventilador no chão e me deu uma cotovelada no olho. A agressão do último fim de semana foi registrada na Delegacia de Espírito Santo do Pinhal. A jovem prestou depoimento esta tarde. A família já pediu uma medida protetiva para evitar que o ex-namorado se aproxime ou mantenha contato. A Polícia Civil abriu inquérito e deve ouvir Henrique nos próximos dias. Ele vai responder por lesão corporal e por violência doméstica. Mães, pelo amor de Deus, fiquem atentas. Preste atenção. O menor sinal de abuso não é só contra a mulher, de qualquer espécie de abuso. Não tenham medo. Quem ama não fere, quem ama não machuca. Nós tentamos entrar em contato com o suspeito da agressão, mas ele não atendeu. Terminou a primeira metade do Brasileiro da Série B. Guarani é o 5º colocado e poderia estar entre os 4 melhores se não tivesse perdido pontos importantes no Brinco de Ouro. A Ponte Preta é a 10ª na classificação e sofreu por não repetir em casa o desempenho como visitante. É complicado falar nesse momento, eu prefiro descansar agora e dar sequência ao campeonato. A gente tem que ter uma tranquilidade nesse momento, tentar fazer um segundo turno totalmente diferente. A Ponte terminou o primeiro turno de cabeça quente, somou mais um tropeço como mandante. Sábado à noite, a Macaca enfrentou o Avaí em Araraquara. O último jogo de punição pelo rojão que caiu no campo quando enfrentava o Oeste. Mas ela já tinha carregado o peso do ano anterior. Foram 6 jogos de portões fechados pela invasão no gramado após a derrota por Vitória no rebaixamento para a Série B. Esses meia dúzia de vândalos que fizeram isso deu um prejuízo enorme para a nossa equipe, não merece nem a gente comentar aqui. A Ponte só conseguiu 10 dos 27 pontos que disputou na condição de dona da casa. E isso fez uma diferença absurda na campanha da Macaca. O que salvou o time foram as atuações fora. Como visitante, surpreendeu, faturou mais da metade dos pontos que disputou. Só que na hora H, quando poderia entrar no G4, ela deu bobeira. E essas oscilações que nós tivemos frente ao Boa e frente ao Juventude aqui, que não pode acontecer. Acho que se for uma equipe totalmente diferente, a partir do segundo turno, a gente tem chance sim de subir. Já o Guarani não alcançou a meta estabelecida de 30 a 32 pontos, ficou perto disso. Só que virou a primeira página da Série B com uma vitória, jogando bem e deixando o grupo otimista. É que na sexta o Alviverde foi ao norte do Paraná e fez 2-1 no Londrina. Em um jogo considerado pelo treinador como uma das melhores atuações do Bugre fora de casa. Fomos um time consistente, soubemos aproveitar as oportunidades que tivemos e não sofremos tantos ali atrás. Regular durante os primeiros 19 jogos, o Guarani terminou o turno em 5º lugar. O time fez 18 pontos em casa e 11 fora. Acho que deixamos escapar alguns pontos aqui dentro de casa, mas acontece, é o futebol. Mas apesar disso, ainda há uma esperança de fazer um segundo turno melhor e alcançar os objetivos. Primeiramente, a gente quer permanecer na Série B e almejar coisas maiores, que seria também um acesso, né? Amanhã começa um novo momento na Série B, é o segundo turno. E a reta final costuma ser bem mais difícil para quem tem esse objetivo de subir. A gente sabe que é um campeonato bastante difícil, vai precisar de todo mundo. E eu acho que todo mundo está preparado para ajudar o Guarani a subir para a Série A.
Boa noite para você, até amanhã.